Aquiete seu coração e vamos juntos estar então analisando a palavra do Senhor. Hebreus 6, capítulo 6, a partir do verso 13, então diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, olha aí, guarde essa palavra, pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Muito bem, esse texto então, ele traz inúmeras informações tremendas para a nossa fé, para a nossa vida. E aqui nós podemos ver que existem informações que nós vamos ver, mas um texto que nós vamos usar como o texto central é o versículo 19, que diz assim: temos esta esperança em Deus como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. É interessante esse texto. E aqui eu quero trazer a reflexão para nós. Você já sabe, né, o que é uma âncora? Quem não sabe aqui o que é uma âncora? Todos nós sabemos o que é uma âncora. E qual a utilidade de uma âncora para uma embarcação? A utilidade dessa âncora é para que o navio ele fique estacionado, fique firme, fique seguro, para prendê-lo num lugar estável, quando chega ao seu porto, ou mesmo em meio às tempestades, aos ventos fortes, para manter esse barco, essa embarcação, bem segura, bem firme, sem que ela venha a virar. E é interessante que a âncora, ela representa a esperança, pois trazia para os marinheiros segurança. E aqui o autor, a carta aos Hebreus, alguns estudiosos, historiadores, eles atribuem a autoria da carta de Hebreus a Paulo, mas ainda não se sabe bem em si quem foi que escreveu essa carta. Então fica como uma carta anônima. Então o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim: olha, temos a esperança em Deus como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. E aí então nós podemos ver, o autor aos Hebreus, ele está dizendo: olha, a âncora de Cristo, a âncora da sua vida, é Jesus Cristo. A âncora da sua vida é Jesus Cristo. Interessante porque durante os 3 primeiros séculos, o símbolo da fé da igreja, dos cristãos, era uma âncora. Inclusive, se você ver, tem uma imagem que eu coloquei para a mensagem desta manhã, e o título é Cristo, a âncora da nossa alma. Se você ver, toda a âncora, ou pelo menos a maioria delas, ela tem uma cruz. Porque essa era a esperança dos que estavam navegando em meio ao mar. Era Cristo. E a igreja usava esse símbolo. Então, durante os 3 primeiros séculos, a âncora era esse símbolo da igreja, dos cristãos. E por esse motivo, a maior parte das âncoras tem essa cruz.
pois simboliza a cruz de Cristo como esperança da humanidade. O texto bíblico acima afirma então que a alma humana ela precisa se ancorar em Deus para ter esperança de uma forma verdadeira. Então você e eu, nós precisamos entender que se andarmos apenas sem uma âncora na nossa vida, nós poderemos correr o risco de naufragar no mar da vida. Há quem faça como a âncora da sua alma coisas, projetos, relacionamentos, bens materiais, pessoas. Mas nada disso pode se comparar à âncora da nossa fé, que é a esperança em Jesus Cristo. É por isso que essa passagem aos Hebreus, ele nos mostra que somente em Deus podemos encontrar segurança para ancorar a nossa alma para toda uma eternidade. Abraão, ele teve esperança em Deus. Há 4.000 anos atrás, encontrou a sua âncora em Deus. O que diz o verso 13 a 15? Veja o que diz. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Verso 15, então, vai dizer: e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão esperou pacientemente. A palavra diz que Abraão teve paciência. Coisa muito rara hoje. Nessa nossa época, uma época do tudo que tem que ser no tempo assim rápido. Esperamos aí nos drive-thru da vida, né? Apenas 3 minutos para que o nosso sanduíche esteja pronto. E a gente quer tudo rápido. Mas olhe, Abraão esperou. Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Muitas vezes a gente não alcança a promessa porque quer que a nossa promessa chegue assim, num abrir e fechar de olhos, num piscar de dedos. E não é assim, porque o tempo tem que ser o tempo de Deus. O pai da fé, como é chamado Abraão, ele escolheu a esperança em Deus como âncora da sua alma. Manteve sua esperança naquele que é o maior de todos. A Bíblia diz então que Deus não tinha ninguém maior do que ele para jurar. Por isso, jurou por si mesmo. Olha, ele não está dizendo: olha, porque realmente eu quero te abençoar, eu vou te abençoar. Ele disse: juro por mim mesmo, porque não há ninguém maior do que eu, que te abençoarei. E quero dizer uma coisa: você e eu hoje somos descendentes de Abraão, nós somos herdeiros dessa promessa. Então Deus também, ele jurou por si mesmo para abençoar você e eu. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Efésios, capítulo 1 diz isso. E nós precisamos entender essa verdade, amados. Não podemos mais vivenciar uma vida apenas alheia. Bem como o Eduardo trouxe semana passada a mensagem, identidade é necessária para a nossa vida. Precisamos de ter identidade. Muitas vezes andamos e vivemos apenas por viver na teologia, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas não é assim. A gente precisa entender que temos um propósito. E se esse propósito não for evidenciado em nossa vida, nós viveremos frustrados a vida inteira. Quando você e eu escolhemos ancorar a nossa alma em Deus, fazemos a melhor escolha da nossa vida, porque não existe ninguém superior a Ele em que possamos confiar e descansar e ancorar a nossa alma. Deus, quando Ele nos fez, Ele foi perfeito. Porque Ele disse: assim como eu sou 3, farei 3. Porque nós existimos com corpo, alma e espírito. O corpo, ele vai ficar aqui. Em algum momento da nossa vida, ele deixará de existir e voltará ao pó. A alma é o que nós precisamos guardar. Porque é aquilo que vai para Deus depois da nossa partida aqui na terra. E o Espírito é aquele que Deus soprou sobre nós
para que a gente tivesse o desejo no íntimo de buscar Ele como nosso supremo Salvador. E aí Deus está dizendo, né? Aqui, olhe, assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Abraão alcançou a promessa. Abraão foi capaz de esperar pacientemente e por isso alcançou a promessa, porque somente espera quem tem esperança. E a fonte segura de esperança é o Deus de Abraão. Esse é o nosso Deus. Você não vai nunca esperar se não tiver esperança no coração. Quando alguém te dizer, olha, né, me espera aqui que já volto. Você só espera essa pessoa porque você sabe que ela vai voltar. A sua esperança está depositada nessa confiança da volta. Mas se realmente você dizer, alguém te dizer que você nem sabe que não vai voltar, diz, olha, me espera aí que em 5 minutos chego. E você sabe que não vai acontecer isso, você nem espera, você vai embora. Não é verdade? Nós precisamos entender que Deus, Ele é quem nos traz esperança e a sua palavra, ela é verdade. Por isso, a Bíblia nos ensina no verso 18 que ancorando nossa alma em Deus, nós seremos firmemente encorajados e poderemos tomar posse dessa esperança. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Olha aí, Deus, Ele nos encoraja firmemente para que possamos tomar posse dessa esperança. Ancorar a alma em Deus faz toda a diferença na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. Precisamos ancorar a nossa alma em Deus. Mas essa esperança também nos dá acesso interior do véu, ao interior do véu. Veja o que diz então o verso 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Essa passagem então revela que a âncora da nossa alma, ela deve estar em Deus, segura e firme nos céus. E essa esperança que recebemos, ela prende nossas almas a Ele. A âncora de uma embarcação, ela precisa ser de ferro maciço, pesada, coisa que prenda a embarcação. A âncora da nossa alma, que é Cristo, ela realmente nos prende a Deus. Em nenhum momento, nenhuma tempestade, por mais forte o vento que seja, por mais forte a tempestade que venha, você ficará seguro em Deus, em Cristo, porque Ele é a nossa âncora. É por isso que quando esteve Cristo entre nós, depois Ele encerrou o sermão da montanha, né, das bem-aventuranças, Ele encerra como? Olha, depois de vocês ouvirem tudo isso, deixa eu dizer uma coisa, estou parafraseando aqui. Não seja como aquele tolo que construiu a sua casa sobre a areia, porque veio o vento forte, vieram as tempestades, transbordaram os rios e ela veio abaixo. Mas seja como aquele homem prudente que seguiu todas essas informações, construiu sua casa sobre a rocha e ela permaneceu firme em meio às tempestades, em meio a ventos fortes, em meio a transbordar dos rios. Cristo é a âncora da nossa vida. Cristo é a rocha eterna em quem nós nos fundamentamos. E se não estivermos bem fundamentados nele, qualquer ventania, qualquer tempestade, qualquer informação, qualquer coisinha vai nos desviar do olhar em Cristo Jesus. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você e eu fiquemos firmes com Ele, ancorados na fé, na esperança em Jesus Cristo. Amém? O texto, então, ele também acrescenta que essa esperança venha nos dar um lugar chamado atrás do véu, no santuário interior. Isso se refere ao templo que existiu no Antigo Testamento, até as primeiras décadas da era cristã. Esse templo, então,
ele foi destruído depois pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, mas no templo havia setores demarcados, e era bem demarcados esses setores. Era o átrio dos gentios, pessoas não judias podiam chegar até esse momento, até esse lugar, o átrio das mulheres, onde as mulheres judias podiam entrar, o átrio de Israel, onde apenas homens israelitas poderiam entrar, o santuário interior, onde os sacerdotes entravam, e o lugar santíssimo, onde ninguém poderia chegar. Esse lugar era isolado, era um lugar apenas onde tinha o véu que estava lá, e apenas o sacerdote, uma vez por ano, ele poderia chegar para oferecer o sacrifício, para que o povo todo seja perdoado pelos seus pecados. E aí então, o que o autor aos Hebreus está dizendo? Olhe, essa esperança que temos como âncora da alma firme e segura, a qual adentra ao santuário interior, por trás do véu, ele disse, ela nos dá livre acesso ao Pai. Ela nos dá livre acesso a Deus. É por isso que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, não precisa abrir, disse, olha, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos isso, amado, somos propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. É por isso que a Igreja Batista ela acredita no sacerdócio de cada cristão. Cada cristão é sacerdote. Você não precisa, porque a oração do pastor é mais forte. Não tem oração do pastor mais forte. Você é sacerdote. Você já entrou ao Santo dos Santos. Por quê? Pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo sangue derramado do Cordeiro. Agora você e eu temos livre acesso. Ninguém pode lhe enganar e dizer, não, porque a oração do pastor é forte. Não, a sua oração é tão forte quanto a minha. Por quê? Porque não é oração em homem, é oração em fé ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Redentor. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Não se deixe enganar. Há igrejas que dizem, não, só a oração do pastor, olha, traga aqui o seu dízimo, porque o pastor vai orar e a oração dele é poderosa e pronto. Não. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Aqui nessa igreja, amados, ninguém está barganhando. Ninguém quer barganhar. Nós estamos ensinando a palavra para que você possa entender. Você e eu somos sacerdotes. Chegamos diante de Deus. É lógico, pastor, me ajuda em oração. Vamos orar juntos. Porque a oração realmente, quando ele está em unidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Isso não significa que é 2 ou 3 pessoas aí reunidas, não. É 2 ou 3 pessoas que estão no mesmo propósito. Deus, ele abre os céus. Basta apenas 2 ou 3 pessoas no mesmo propósito. É por isso que eu digo, amados, esse tempo de oração nas quartas tem sido maravilhoso. Porque nós chegamos aqui não para receber a nossa bênção, a nossa cura, não. A gente chega aqui para buscar a presença de Deus. Isso é fundamental. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, essa esperança, essa âncora da nossa vida, ela nos dá acesso ao véu interior. Hoje, se você ancorar a sua alma no Deus de Abraão, no Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, pela fé, você poderá adentrar a presença de Deus pelo caminho que Jesus abriu para nós. Hoje, basta você entender essa verdade. Basta você dizer, realmente eu quero. Começamos hoje, amados, um momento de consagração. Chegamos aqui, vamos chegar às 10 da manhã para consagrar a nossa vida. O louvor e a liderança está convocada, mas se você quer vir para consagrar a sua vida ao Senhor antes de iniciar o culto, está convidado também. Porque nós precisamos, é tempo
de buscar, aliás, sempre foi, mas agora mais do que nunca, buscar a face de Deus. A gente não pode se dar o luxo de chegar na correria, no culto e sentar. Não, precisamos adentrar ao Santo dos Santos dignamente. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos nos preparar. Precisamos, antes de você sair de casa, faça como nós fazemos lá em casa. A gente coloca louvores, começa a adorar e orar. Para quê? Isso é para preparar nosso coração para aquilo que Deus tem para nós, amados. Porque quando a gente chega aqui, a gente já quer chegar, já vou chegar e receber a minha bênção. Não, a gente primeiro precisa oferecer ao Senhor nossa adoração, nosso sacrifício. Já não é mais um holocausto, não é mais um cordeiro, porque o cordeiro que foi oferecido de uma vez por todas era o melhor, o maior, o mais puro. E o sangue era assim, que era Cristo, que é Cristo. E agora você e eu temos livre acesso. Preparemos o nosso coração, preparemos a nossa alma, que nós possamos juntos buscar. Mas a esperança em Deus também é a âncora da nossa alma, porque quem acredita que os sonhos de Deus são maiores do que os seus, não tem dúvida de esperar em Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida, amados, daquilo que Deus tem para a minha vida. E você não precisa duvidar daquilo que Deus lhe prometeu. Porque as promessas de Deus são vivas, são verdadeiras. Pode se levantar o mundo, pode se levantar quem quiser, mas se Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele cumpre por quê? Porque Ele não é homem nem filho de homem para que minta, nem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. Pode ser na adversidade maior que você estiver passando, pode ser na tempestade que você esteja atravessando, pode ser a maior delas, mas tenha certeza, se a sua vida está ancorada em Cristo, você não naufragará. Você irá a caminho do seu porto seguro, que se chama os céus, a Nova Jerusalém. Esse é o nosso lugar. Alguns já se nos adiantaram, já estão desfrutando, como Excel, como avô de Érica e como outras pessoas, como meu pai, que já está na presença do Senhor. Lá, amados, não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais dor. Eles já estão desfrutando. O choro, a tristeza e a dor fica para nós. Mas mesmo assim, embora fiquemos com o choro, a tristeza e a dor, amados, nós temos a esperança que estamos ancorados em Cristo e estamos cada dia caminhando rumo a nosso porto seguro, rumo à nossa casa, rumo àquele lugar que Deus já preparou para nós. Quando Ele estava entre nós, Ele disse: olha, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se fosse, Jesus fosse nordestino, Ele diria assim: não se avexe não. Tem muitas moradas na casa do meu Pai. Não fique avexado, agoniado, não fique angustiado. Mas entenda, se a sua vida, se a sua alma estiver ancorada em Cristo, é apenas esperar com paciência. Espere com paciência. Rafael, espere com paciência, meu filho. Não desista daquilo que Deus tem para a tua vida. Muitas tempestades você está atravessando. Você está enfrentando crise existencial, mas tem a sua identidade firmada em Cristo. Porque Deus está com você. E a tua âncora, a âncora da tua alma é Cristo Jesus. Não existe âncora maior, não existe lugar melhor para que a gente esteja que Cristo Jesus. Cristo, Ele é a âncora da nossa alma. Cristo é a âncora da nossa alma.
Imagine se você, por um momento, no alto mar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E visualize. Imagine você estando em alto mar. No oceano profundo. Imagine que muito longe você está enxergando o panorama de uma tempestade. E o capitão, ele dá ordem: lança a âncora. Lança a âncora. O navio, então, ele fica ancorado naquele lugar. E vem agora os ventos fortes. Vem as tempestades. Vem a ventania. Vem as ondas fortes. E aí então o navio começa a balançar. E passam-se algumas horas. E o vento se aquieta. A tempestade se acalma. E as ondas voltam a se aquietar. Pode abrir seus olhos. Sabe quem é o capitão? É Jesus. Sabe quem é a âncora? É Jesus. Como, pois, a gente quer viver longe daquele que nos sustenta? Como a gente quer viver longe daquele em que a gente está firmemente protegido em meio às adversidades e às tempestades da vida? Não deixe de ter comunhão com aquele que pode, e o único que pode e tem poder de guardar a sua vida em tempos difíceis. Essa âncora é aquilo que mantém você como um navio que existe na vida, firme e seguro. E agora quero lançar uma pergunta. Quem tem sido a âncora da sua vida? Tem sido o seu trabalho? Tem sido a sua casa? Tem sido o seu cônjuge? Os seus filhos? Tem sido os seus projetos? Os seus sonhos? Se a âncora da vida não for Jesus Cristo, amados, projetos eles vão e vêm. Pessoas, elas estão hoje e amanhã não. Sonhos podem desaparecer em qualquer momento. Casas, você pode ter hoje e amanhã não. Mas Jesus Cristo, Ele está vivo eternamente, para sempre. Ele jamais vai nos desamparar. Ele jamais vai nos deixar. Porque Ele realmente é aquele que está nos guardando, nos sustentando. Ele é a pedra angular. Ele é a âncora da nossa alma. Jesus Cristo, o Senhor. Você não precisa saber o que vai acontecer. Precisa apenas crer que, independente do que aconteça, a sua vida, ela estará segura em Cristo. Independente da situação que você passar, a sua vida, ela está segura em Cristo. Quando a sua âncora é Ele. A âncora da nossa vida, Cristo. A âncora da nossa alma. Presta atenção. O mar pode estar quieto e calmo hoje, mas ninguém sabe se amanhã teremos uma tempestade.
Mas se a âncora da nossa vida for Cristo, a tua única esperança for Cristo, e for em Cristo, em Deus, e tanto no Pai, no Filho, quanto no Espírito Santo, tenha plena convicção. E por mais forte que seja o vento, por mais forte que a tempestade esteja sobre a sua vida, por mais que você enfrente situações difíceis, a sua vida jamais virá a naufragar, porque Ele estará sustentando. Cristo é a âncora da nossa alma. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Talvez você chegou nesta manhã com o coração inquieto, com a alma afligida. Não sei como você está, o que você está passando, mas Deus sabe. Jesus, que é a âncora da sua vida, Ele sabe aquilo que você está enfrentando. Aquelas noites sem sono, sem dormir. Aquela dor. Aquela sensação. Ele sabe. E Ele está dizendo agora, nesta manhã, meu filho, minha filha, não coloque sua esperança em coisas, em bens materiais, em seres humanos. Coloque a sua esperança em Cristo. Se você nesta manhã está aqui conosco e porventura ainda não tomou essa decisão de ter a sua vida ancorada em Cristo Jesus, eu gostaria de orar por você. Gostaria de pedir ao Senhor que Ele coloque na sua vida essa âncora, que é o próprio Jesus. Você é filho de cristãos, mas isso não lhe torna um cristão. Você é cônjuge, marido ou mulher de uma pessoa cristã, mas também isso não te torna cristão. O que nos torna cristãos é uma decisão, a decisão de colocar nossa vida em Cristo, a decisão de dizer, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, porque realmente eu sei que sem Ti nada posso fazer. Se você nesta manhã chegou aqui sem essa esperança, sem esse entendimento, eu gostaria de convidar você para no seu lugar ficar em pé, que nós queremos orar por você. Quero fazer esse convite, esse primeiro convite. Mas há um segundo convite, porque talvez na caminhada cristã você já teve Jesus como âncora da sua vida, mas em determinado momento você quis trocar de âncora por pessoas, por coisas, por sonhos, por projetos. Deus, Ele quer hoje restaurar a sua vida e dizer, meu filho, minha filha, abra mão disso, porque a verdadeira âncora da sua vida sou eu. Quero convidar você também a ficar em pé se você, mesmo já conhecendo Cristo, tem trocado essa âncora por outras coisas, por pessoas, por práticas. Eu não sei, mas Deus sabe e Ele quer restaurar. Ele quer verdadeiramente ser a âncora da sua vida, da sua alma. Eu não sei como você chegou. A única coisa que eu sei é que Deus tem vida e vida em abundância para você, para nós. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você tem essa oportunidade de poder
dizer ao Senhor: Pai, me perdoa, eu quero verdadeiramente trocar a minha vida, trocar a âncora da minha vida, perdão, pelo Senhor. Então, enquanto louvamos ao Senhor, você vai estar declarando isso. Se você tem esse desejo, fique em pé no seu lugar e declare que Ele é aquele que sustenta a nossa vida.